Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, no dia da audiência pela posse das terras de Aline, Christian escutará um desabafo de Aline com a sua mãe. Esperto, o menino se mostra um verdadeiro gênio e tem uma ideia fantástica para recuperar as terras da moça. Lucinda fica preocupada ao notar que seu filho sumiu e nem imagina que ele está na fazenda La Selva. O garoto entra no carro de Irene sem ninguém perceber e fica escondido. Vinícius e Irene entram no carro. Vai ser nesse momento que Christian fará algo sensacional que vai mudar a vida de Aline para sempre. Na hora da audiência, Irene vai começar a mentir com a maior cara deslavada. A juíza acreditará na vilã e ficará prestes a deixar as terras com ela, quando Christian aparece gritando: "Parem essa audiência! Eu tenho algo para mostrar para vocês! Se preparem!" Todos os presentes vão ficar em choque. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Aline for até a casa de Lucinda e desabafar com a amiga. "Eu tô bem nervosa. Hoje, no final da tarde, vai ser o julgamento pelas minhas terras. Pode ser que hoje à noite eu já tenha minhas terras de volta. Ou pode ser que eu as perca para sempre." Aline começa a chorar e Christian aparece por trás da porta, escutando a conversa das duas. Aline continua chorando e diz que tem medo que o pior aconteça. Christian se afasta um pouco e diz: "Já sei o que posso fazer para ajudar a Aline a conseguir as terras dela. Tive uma ideia. Vai dar certo." Sorrateiramente, Christian aproveita a distração de sua mãe e sai de casa sem ser visto. Algum tempo depois, o menino aparece entrando na fazenda La Selva, sem ninguém perceber. Esperto, o filho de Lucinda consegue se esconder em um canto da casa e ouve uma conversa de Irene com Antônio sobre o julgamento das terras de Aline. Vinícius também chega e os três se preparam junto com o Dr. Silvério para a audiência que irá começar. Sem perceber a presença do garoto, Antônio diz: "Já está quase na hora de ir para o fórum. Irene, você vai junto com o Vinícius em um carro e eu vou com o Dr. Silvério. A gente vai passar no escritório dele antes da audiência para acertarmos umas coisas." Irene concorda e, sem perder tempo, Christian corre até o lado de fora da fazenda, reconhece o carro de Vinícius e entra no banco de trás, ainda sem ser visto por ninguém. O menino passa um tempo escondido e Irene entra junto com Vinícius. O geólogo dá partida e começa a dirigir sem fazer ideia de que Christian está escondido logo atrás. Também distraída, Irene fala: "O golpe que nós demos na Aline foi genial, Vinícius. Você fez de um jeito que não deixou rastro nenhum de que foi golpe. Vai ser fácil enganar qualquer juiz por aí." Vinícius dá risada e fala: "Eu sabia que a viúva entraria contra nós na justiça. Por isso fiz questão de aplicar o golpe, usando a lei ao nosso favor. Agora é só colocar suas habilidades de atriz na frente do juiz." Christian continua escutando e pensa consigo mesmo: "Já sei o que vou fazer. Esses dois vão ter uma surpresinha." Instantes se passam até que eles chegam no fórum. Assim que Irene e Vinícius saem do carro, Christian não perde tempo e começa a revirar tudo à sua volta. O filho de Lucinda olha em todos os cantos do carro, até que abre o porta-luvas e toma um dos maiores sustos de sua vida. Com os olhos arregalados, ele diz: "Meu Deus do céu, eu não vi isso nem na televisão. Esses dois vão ver. Pensam que vão se dar bem, mas estão muito enganados. Agora eles vão ver." Logo depois, Christian sai do carro e corre para dentro do tribunal. Enquanto isso, Aline aparece nervosa na entrada, até que Caio chega e a surpreende. A moça fica comovida com a presença dele
e de repente, uma juíza entra na sala. Todos ficam em pé na mesma hora e ela diz: "Dou início à audiência que definirá a posse das terras, localizada na zona rural de Nova Primavera. Chamo para depor o acusado de má-fé, Vinícius Alcântara." O geólogo se aproxima e, diante de todo o júri, faz o juramento de dizer apenas a verdade. Antônio fica ao lado de Irene e Silvério. Enquanto isso, Aline aparece do lado oposto, junto com Rodrigo. Vinícius começa o seu depoimento e fala: "Esse julgamento não tinha que estar acontecendo, Excelência. Com todo o respeito, tudo que nós fizemos foi uma transação imobiliária completamente legal, dentro da lei. A senhora Aline Machado me procurou. Ela queria fazer uma sociedade porque estava precisando de dinheiro para o filho dela. Eu não queria. Não era um bom negócio para mim. Até mesmo porque a reputação da Aline nunca foi boa na cidade. Eu só assinei esse contrato porque ela quase me obrigou a ir lá naquela noite e assinar." A Aline fica em choque com tanta mentira. Irene e Antônio abrem um sorriso e tentam segurar a risada. A moça não consegue segurar a raiva que sente, mas Rodrigo a segura e cochicha: "Você precisa manter a calma, Aline. Qualquer coisa que você falar aqui pode piorar muito a sua situação. Fique calma." Aline respira fundo e tenta se acalmar. Vinícius termina de dar o seu depoimento e logo depois a juíza fala: "Chamo agora a mesa do depoente, a segunda acusada, senhora Irene La Selva." Irene se aproxima e, assim como Vinícius, faz o juramento de dizer apenas a verdade diante do júri. Antônio assiste tudo com um sorriso no rosto, enquanto Aline treme de raiva. Após terminar o juramento, Irene começa a falar e não poupa mentiras. A Aline estava desesperada por dinheiro. De certo, ela fez alguma coisa ilegal. Talvez pegou dinheiro emprestado com alguém. Como Vinícius disse, a reputação dessa mulher... Aline continua se segurando e Irene mente mais ainda. "Não foram apenas as terras que ela me ofereceu para comprar, Excelência. A Aline estava tão desesperada por dinheiro que chegou a me oferecer o próprio filho para vender." Quando Irene fala aquilo, um murmúrio começa entre as pessoas do júri. A juíza arregala os olhos e, furiosa, Aline a interrompe e grita: "Você é uma mentirosa! Nunca que eu faria uma coisa dessas! Nunca! Eu jamais venderia o João! Você é doida! Tá fora de si! Da onde que inventou isso?" A juíza perde a paciência, bate o martelo e grita: "Ordem! Eu quero ordem no meu tribunal, agora! Dona Aline Machado, a próxima vez que a senhora causar alguma confusão aqui, você será expulsa, me ouviu? Advogado, controle sua cliente." Rodrigo puxa a Aline para perto de si e fala: "Eu sei que dá raiva, mas a gente precisa manter a calma." Irene continua mentindo e diz: "Como eu estava falando, antes de ser interrompida, a Aline é assim mesmo. Ela é uma péssima mãe. Já não sei quantas vezes perdeu o menino por aí. Ou será que não é ele quem tenta fugir da mãe? Enfim, Excelência, tudo que eu fiz foi comprar essas terras dentro da lei, para dar de presente para o meu marido. Se a Aline se arrependeu da venda, sinto muito, mas não vou aceitar que me chamem de golpista." Christian observa as mentiras de Irene e sussurra: "Sua víbora. Espera para ver o que vai acontecer com você já já. Ninguém vai tirar as terras da mãe do meu amigo João." Quando Irene termina o depoimento, Aline é chamada para falar e, assim como eles, faz o juramento de dizer a verdade. Quando começa a falar, a filha de Jussara fica com lágrimas nos olhos e diz: "Tudo isso que te contaram é mentira, Excelência. Eu fui enganada pela Irene e pelo Vinícius. Não é de hoje que eles queriam as minhas terras e estavam fazendo de tudo por elas.
O Antônio que está por trás disso tudo. Ele sempre quis as minhas terras. Tudo isso que te falaram é mentira. Eu nunca quis entregar minhas terras, muito menos o meu filho. Eles são um bando de mentirosos. Antônio a interrompe furioso e grita: É mentira! Mentirosa aqui é ela! Irritada, a juíza bate o martelo e manda: Silêncio! Fique quieto agora, antes que eu mande te tirar daqui. Também irritado, Antônio questiona: Quem você pensa que é para mandar eu ficar quieto? Sabe com quem tá falando? Silvério puxa Antônio e a juíza fala: O senhor que perdeu completamente a noção e não sabe com quem está falando. Eu posso ordenar sua prisão agora mesmo. Intimidado, Antônio fica quieto. Quando os depoimentos terminam, a juíza pede para o júri fazer a votação. Quando o resultado chega, ela fala: Foram 7 votos para Irene e Antônio continuarem com as terras, e 1 voto para Aline ficar com as terras. Agora eu preciso tomar minha decisão final. Antônio e Irene respiram aliviados, e Aline se desespera. A vilã começa a dar risada, olha para Aline e fala: Perdeu, eu venci. Antônio também dá risada, olha para Aline e comemora: Vai continuar na sarjeta. De repente, Christian invade o local e grita: Esses 2 são os mentirosos, e eu posso provar. Todos se assustam com a presença dele. Aline não entende nada e questiona: Christian, mas o que ele tá fazendo aqui? Antônio olha para Irene e pergunta: É impressão minha ou esse daí é o filho da Lucinda? O que ele está fazendo aqui? Irene responde: Eu não faço ideia, Antônio. Christian se aproxima de Vinícius e fala: Esse homem é casado. Irene arregala os olhos na mesma hora. Vinícius, Aline e Silvério continuam confusos. A juíza também não entende a presença de Christian e o menino diz: O Vinícius é casado. Isso significa que qualquer documento de negócios só poderia ser assinado junto com a esposa dele. Logo, o contrato assinado com a Aline não tem valor. Irene arregala os olhos irritada. Aline fica pasma e cochicha: Meu Deus, como o Christian descobriu isso? Antônio fica paralisado e pergunta: Isso é verdade, Silvério? Pasmo, Silvério responde: É verdade, eu não lembrava disso. Irene continua atordoada e questiona: Casado? O Vinícius é casado? Vinícius começa a gaguejar. Eu... Irene o interrompe e pede: Excelência, mandem tirar esse garoto daqui. Um julgamento desse não é lugar para criança. A juíza interrompe Irene e avisa: Pedido negado. Isso está divertido. Continue, garoto. Irene e Antônio ficam incrédulos, enquanto Aline se enche de esperança. Christian encara Irene e fala: Essa mulher confessou que foi um golpe e ainda trai o marido dela. Olha o que eu gravei. Christian pega o celular e mostra para todos a filmagem que fez de dentro do carro de Vinícius, quando estava escondido. Antônio vê Irene dando um beijo no geólogo. A juíza escuta a confissão de Irene e ouve Vinícius tirar sarro, dizendo: A gente consegue enganar qualquer juiz por aí. Vinícius e Irene ficam tão chocados com o jeito que foram desmascarados, que não conseguem soltar nenhuma palavra. Com os olhos cheios de ódio, Antônio encara Irene e questiona: Então quer dizer que você estava me traindo esse tempo todo, Irene? Com o geólogo? Bem debaixo dos meus olhos ainda por cima. Apavorada, Irene diz: Eu posso explicar. Antônio grita: Não vai explicar nada. Eu vi tudo.
Eu vou acabar com vocês dois. A juíza bate o martelo mais uma vez e fala: graças ao trabalho genial do garoto, vejo que houve má fé e golpe na venda das terras. Por isso, declaro que a partir de hoje, a escritura das terras voltam para o nome de Aline Machado. Gostaria de parabenizar o menino Christian. Esse garoto será um ótimo juiz no futuro. Com mais ódio ainda, Antônio diz: perdemos as terras por causa de um garoto. Um menino botou o Silvério e o tal Rodrigo no chinelo. Aline chora emocionada, abraça Christian com força e fala: você é o meu herói. Você salvou as minhas terras. Lucinda aparece desesperada atrás de Christian. Aline conta tudo o que aconteceu e, surpreendida, Lucinda abraça o menino e fala: você é um gênio, meu filho. É o meu orgulho. Você acha que a Irene e o Antônio vão tentar fazer alguma coisa com a Aline quando ela ganhar as terras? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.